Oi, gente querida, boa noite. É, eu estava falando há pouco que eu estou vendo pessoas aqui de vários lugares do Brasil, que muitos de vocês eu conheço. Eu estou aqui, Carla Neves, representando a Seção Pedagógica, no Brasil e a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, que está organizando o 7º Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf, que vai acontecer de 13 a 18 de julho desse ano, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, com um tema muito especial, que é a fenomenologia, debruçada por um momento da biografia mais especial ainda, que é o começo da vida, ali, o início da infância. Então, o título do congresso ficou Fenomenologia, um olhar sobre o início da vida e suas repercussões no percurso escolar. Porque tudo que se desdobra depois, dentro da compreensão da pedagogia Waldorf, de outras também, tem seu ponto de partida ali no início da vida. E o tema da fenomenologia, ele vem para contribuir como uma ferramenta fundamental para toda pessoa que trabalha com antroposofia e certamente para os professores Waldorf também, que se debruçam na observação e compreensão das crianças, dos conteúdos que eles vão trabalhar, do ambiente ao redor das crianças e tudo mais. Esse ciclo de encontros, de estudos preparatórios começou há um ano, mais ou menos, né? E nós fizemos vários encontros com diferentes duplas, olhando para a planta, para os animais, olhando para as crianças, e agora, no encontro de abril e no encontro Ih, congelou, Carla. Ela destravou, né? Chaves e a Ana Biglione, travei? Travou um Travou, pouquinho mas mais. destravou. Tá bom, tá bom. E eu vou permitir que elas se apresentem aqui, mas elas vão trazer um aspecto da fenomenologia que sai do campo dos fenômenos físicos, digamos assim, né? Ou sensorialmente, inicialmente acessíveis pelos sentidos mais diretamente, porque elas vão para um organismo mais sutil, que é o organismo social, que é o que a gente convive todo dia, com as nossas crianças na sala de aula, nossos jovens, com os nossos Congelou de novo. Eita. famílias, né, dos nossos alunos e alunas. Então, elas estão trazendo uma proposta que vai ser muito gostosa, certamente. Ixi. Todos os que puderem abrir, todos os que puderem abrir suas câmeras, por favor, o façam, porque para quem está do lado de cá do computador, faz toda a diferença o acesso visual, nem que seja para o rostinho das pessoas, e para as transformações dos semblantes, ajuda demais. Então, eu queria pedir para todos os que puderem ficarem com as suas câmeras abertas, tá bom? Mais uma vez, o encontro também está sendo gravado e no site da federação isso vai ser em algum momento disponibilizado para as pessoas acessarem os encontros que não puderam comparecer. Eu acho que é isso. É, a gente fez um grupinho que chama Ana e Carla, um grupo de WhatsApp para ir combinando a dinâmica desses encontros, o de agora e o de maio, e eu espero que todos aproveitem bastante, tá bom? Marcelo, eu vi que você tinha aberto sua câmera. E de Obrigada, novo, Carla. bom trabalho, gente. Obrigada, Carla. Super obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que eu queria abrir essa sala dizendo que eu e a Ana, a gente chega aqui por caminhos muito diferentes. E acho que o nosso caminho de encontro com a educação, ele é um caminho que veio da prática mais no campo social. E aí a gente chegou na faculdade, que é um lugar hoje, na faculdade Rudolf Steiner, que é um lugar onde a gente está trabalhando também com essa nossa abordagem da fenomenologia goetheana, mas no campo social.
Então nós duas viemos desse campo social. A Ana ainda é consultora, daqui a pouco ela se apresenta. Eu fui consultora há algum tempo no Instituto Fonte e, e hoje dou aula na faculdade, coordeno uma das pós-graduações em facilitação, que a Ana também esteve comigo na primeira que a gente fez dentro da faculdade, que foi muito especial. E a gente também está juntas em outras formações que traz a fenomenologia de Goethe para esse campo social. E essa formação que a gente traz hoje, essa abordagem, ela foi desenvolvida com Sul Davidoff e Alan Kaplan, da África do Sul. Eles têm uma instituição que chama a Iniciativa Proteus, e eles bebem muito na antroposofia e foram desenvolvendo ao longo do tempo, também a partir desse campo do trabalho social, foram desenvolvendo essa abordagem que está cada vez mais refinada e que o Brasil é um lugar onde eles desenvolveram isso de uma maneira muito profunda. Então tem um grupo grande hoje sustentando essa prática que a gente chama de prática social reflexiva e que trabalha com essa abordagem. Então, eu sou Ana Paula, Ana se apresenta. Então, gente, boa noite, uma alegria estar aqui. Acho que essa é isso. Eu sempre falo que a gente chega desse lugar, né, de falar com muitos professores, sendo não professoras de criança, que a gente de alguma maneira é professora de adulto, mas de crianças não. Mas muito alegre de ser parte dessa história, desse congresso, né? E sentir o movimento que a fenomenologia tem ganhado, assim, né? Nos últimos tempos também, dentro, acho que acho que de várias instâncias da pedagogia Waldorf. E acho que queria dizer que é isso, como a Ana falou, né? Então, trabalho com organizações sociais, mais do que qualquer coisa, olhando para essas relações e para os processos que a gente constrói dentro, muitas vezes dentro também dos espaços das escolas, mas muitas associações, não só as educativas, mas ambientais e de outros tipos. E acho que nessa prática. Uma das coisas que a Carla estava falando, né, que a gente trabalha essa visão no âmbito mais sutil, mas eu acho que uma das coisas que é a nossa vontade é a gente olhar para a nossa própria prática. Uma dessas histórias dessa prática social reflexiva que a Ana comentou, né? É muito um convite que dialoga muito com a ideia de autoeducação, no sentido de trazer para si esses espaços reflexivos e de observação, né? Então a gente tem uma camada muito profunda que vale para todas as práticas, práticas pedagógicas e práticas educativas, né? Não só educativas, mas enfim, de gestão, de medicina, de arquitetura, de todas as profissões, na verdade, porque é um olhar transversal, mas que vai fazer esse convite para a gente, de fato, criar espaços e condições para observar a nossa própria prática, né? O que que acontece com as relações, com o nosso fazer, quando a gente cria espaços de observação da nossa própria prática, com rigor, né? E com atenção também. Então, isso é um pouco do que guia, eu acho, o nosso fazer aqui e o nosso convite para esses 2 dias com vocês, né? A gente está querendo mergulhar muito nesse espaço de com vocês investigar as práticas, né? E as maneiras como a gente faz isso para cultivar, eu acho, também essas habilidades de observação da nossa própria prática na gente, né? Então é isso, meu trabalho. Além disso, tenho 2 crianças que eu tenho o prazer de ser mãe, então estou bem envolvida também sempre nessa rotina com elas E dentro da educação, né, Ana? e dentro da educação. Waldorf. Isso. Muito bom. Então, uma das coisas mais importantes dessa nossa prática é que não dá para começar, não dá para entender falando, tem que entender fazendo. Então, a gente trouxe aí uma atividade. Ana, acho que você que vai apresentar, né? É. Sim, queria só ver se a gente topava fazer uma rodada rápida de nomes e de onde vocês estão, para a gente ter notícias desses lugares, assim, do tipo. Fernanda de Brasília, já contei, Fernanda. Mas só para a gente escutar quem está aqui, de onde está falando, para a gente ter um pouquinho desse gostinho que a Carla falou, por exemplo. Tem várias pessoas, não sei o que, só podemos fazer essa rodadinha antes e ouvir nossas vozes?
Ana Cecília de Campinas. Patrícia de Piracicaba. Naira, de Brasília. Bárbara falo do Rio de Janeiro. Daniela de São Paulo. Boa noite, eu sou o Renan de Nova Lima, Minas Gerais. Olha que delícia. Temos conhecidos aí, espiões, Uhum. vários. Carla, de São Paulo e Rio de Janeiro. Valéria de Piracicaba. Júlia Bragança Paulista. Augusta Piracicaba. Melanie de São Paulo. Marcelo de Florianópolis. Roberta de Bragança Paulista. Michele de Brasília. Brasília e Bragança estão em peso, hein, gente? E Piracicaba. E Piracicaba. Gente, eu falei que era Carla de São Paulo e Rio de Janeiro, mas é Carla de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mulher espalhada. Muito bom, gente. Talvez algumas pessoas, não sei se alguém não falou, se alguém também está com dificuldade de abrir o microfone, tudo bem. Mas, enfim, pegando um pouco essa diversidade nossa, o que que a gente quer propor para vocês? Então, só lembrando, né? Como a Ana falou, esse exercício que essa prática que a gente propõe, ela cria campo entre nós, de reflexão e conversa, né? Então, ela propõe que a gente sempre esteja fazendo movimentos de observação e de reflexão sobre essa observação. E aí, o primeiro movimento dessa observação que a gente queria convidar vocês a fazerem é um pouco, e a gente vai dividir vocês em duplas para trocarem, então, por favor, avisem ou pelo chat, ou quem não puder falar, tá bom? Para a gente ver como é que a gente dialoga com isso, porque a gente já vai dividir vocês em grupos, nessas duplas. Mas antes das duplas, até tem um momento que é um pouquinho individual, porque a gente queria convidar vocês começando a olhar para situações concretas do dia a dia de vocês, da prática de vocês, do fazer de vocês. E aí, algumas dessas práticas vão ser mais diretamente ligadas à prática pedagógica, mas talvez tenham outras práticas aqui também que não precisam necessariamente ser só da sala de aula, né? Talvez tenham pessoas aqui que não são professoras, talvez tenham pessoas aqui que têm outras práticas. Então, o convite vale para todas as práticas, tá bom? Disso que eu vou estar convidando vocês a fazerem. Mas basicamente o primeiro movimento disso é você consigo mesma, digamos assim, olhando escolhendo 3 situações da sua prática para você tirar um tempinho e observar. E aí eu quero 3 situações específicas da prática de vocês. A primeira delas, e depois eu até posso copiar essas instruções no chat, tá? Para quem se perder, mas quem quiser. A gente tinha convidado, não sei se, aliás, vale esse lembrete, as pessoas a trazerem, né? Caneta, papel, um caderninho de anotação e tal, não sei o quê. Quem não trouxe, vale anotar no próprio computador, se precisar, tá bom? Dessas anotações. Mas eu boto no chat também para quem não trouxe precisa colar, tá bom? As instruções. Mas basicamente, então, a gente queria que vocês escolhessem 3 situações que tivessem as seguintes qualidades. Uma situação, e podem ser coisinhas pequenas, tá? Não precisa ser, não, aliás, não devem ser situações mega complexas e tal, são situações corriqueiras aí do seu dia a dia. Uma delas, a gente queria que fosse uma situação que você fala, aqui eu me sinto plena, arrasei, sinto que sou eu fazendo o meu melhor
E, de novo, pode ser uma coisinha bem pequena, pode ser, alguém colocou no chat, ai, quando eu coloco as crianças para dormir desse jeito, eu acho que eu tô assim no meu melhor. Ou quando eu consigo conduzir a roda rítmica dessa forma, nossa. Então, uma situação que você senta que é uma situação que você tá ali fazendo as coisas e se sente plena, digamos assim. Uma situação que você sente que é um pouco o oposto disso, não é mesmo? Aquela situação que você fala, aqui é, eu tenho, me desafia, é uma coisa que, né, que aconteceu e que o jeito como eu conduzi, o jeito como eu lidei não foi legal, ou eu não gostaria, ou é uma, né, às vezes eu vou para esse lugar, mas não é um lugar que me agrada. Então, uma situação que te desafia, ou é uma coisa que na verdade você não sabe muito bem o que fazer, né? Então, uma situação que te desafia. E uma situação que eu te diria que ela é meio de caminho, meio, sabe aquela coisa que você, só que você repete muito? Sabe aquela coisa que você faz bastante na sua prática? Ela nem tem um gosto, ai, que sucesso, nem tem um gosto, ai, me desafia, mas é uma coisa que você faz com uma repetida frequência. Aí vocês vão organizar um pouco essas três situações, porque vocês vão contar ela para essa pessoa que vocês vão entrar em dupla nessa conversa. E vocês vão contar elas de uma maneira que a gente talvez chamaria de o mais fenomenológica possível, porque a ideia é que você narre um pouquinho dessas situações, não é você só dizer o porquê que ela é uma situação legal para você, ou que te desafia, ou que não sei o quê, mas você contar o que acontece nessa situação, né? A narrativa, a historinha mesmo que está presente nela. Então, se eu me encontrar com a dupla da Ana, eu vou contar para Ana. Bom, Ana, a primeira situação que me veio aqui que brilha foi essa. A Joaninha estava ali sentada, eu levantei, peguei o negócio, falei com ela, fechei a porta, desliguei o negócio. Ou seja, vocês vão narrar essas três situações o mais vividamente possível, né? O mais realistamente possível, assim. E aí, é só isso. Vocês vão narrar essas três situações que vocês vão ter pensado antes um pouquinho agora, né? Quem está escutando vai escutar essas três situações da sua prática, do seu fazer que você escolheu. Com uma escuta bastante qualificada, presente, e vai devolver. Não vai, né, assim, ela não vai julgar, ela não vai analisar, ela não vai tentar te salvar, ela não vai dar conselho, ela não vai pegar e falar, ai, nossa, Ana Cecília, realmente, que difícil isso, né? Ela não vai, não é dessa ordem a devolutiva. O que ela vai tentar devolver para você é o que que parece que ela tá vendo sobre a sua prática. Parece, tem alguma coisa que atravessa essas três situações que parece singular da sua prática? Então, por exemplo, ao ouvir essas três histórias, nossa, Ana, me parece que nessas três histórias, o seu jeito de reagir tem, né? Você sempre acaba lidando com humor. Não sei, tá? Tô dando um exemplo, tô inventando. Às vezes vai vir uma outra ideia, mas a ideia é vocês atravessarem um pouco as situações e tentarem devolver para a pessoa o que que vocês estão vendo, o que que chamou a atenção sobre a prática delas, que parece atravessar essas histórias, sabe? É uma escuta que vai tentar ver através dessas situações que ela está contando e vai devolver isso para ela, né? Então, quem escutou vai escutar essas três histórias e devolver. E pronto, e aí a pessoa vai escutar e vai reagir se ela quiser comentar alguma coisa. E aí vocês, né? Então eu falei, contei as minhas três histórias para Ana, que foi a minha dupla. A Ana me devolveu o que ela escutou. Eu posso comentar, aí a gente inverte. A Ana me conta as três histórias dela, eu escuto e a gente inverte. Então, a gente vai adentrar um pouco esse universo de pesquisar e
exercitar essa nossa capacidade de enxergar através, né, dos fenômenos nessa nossa troca aqui. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Deu? Beleza, então eu vou deixar uns 5 minutinhos vocês pensando nessas situações enquanto eu organizo aqui as duplas, tá bom? E aí já divido vocês para trocar. Ah, você é importante, tempos, né? Eu não falei os tempos. Então a gente são 7h30. A gente vai ter até umas 8h15 nos grupos. Então vai dar uns 40 minutos. Vai, vamos deixar 40 minutos, 20 minutos para vocês. Não, vou dar 45, sabe por quê? Porque vocês têm 20 minutos para uma pessoa, ela conta as situações, e aí né, a pessoa devolve, e aí a outra conta e devolve. E aí vocês têm 5 minutinhos para conversar um pouco entre vocês como foi, que é a conversa que a gente quer ter com vocês depois aqui, né? Aqui na nossa volta dessas conversas, vocês não vão contar as histórias, né? Esses são quase que os segredinhos de vocês nessas duplas aí de espelhamento, né? A gente só vai depois olhar um pouco sobre como foi. E aí, como é isso de escutar a história das pessoas e devolver isso para elas, né? Como é estar nesse lugar e tá, Melanie, claro, eu sei, você tá lá focada na aula aí, tá tudo bem. É, então, esse é o movimento que a gente vai fazer, tá bom? Nesse tempo, vou dar uns 40 minutos, entre 40 minutos, talvez um pouquinho menos nessas duplas, e aí a gente volta para conversar sobre o processo aqui. Vamos lá. Enquanto vocês pensam aqui, eu organizo as duplas. Ana, você quer que eu coloque a Eu atividade? tô organizando já aqui, deixa elas só pensarem, eu já divido aqui as salas. A descrição da atividade. Ah, sim, isso sim, no chat, sim. É. Tô só olhando quem mais disse que ia precisar sair, para ver se a gente divide direitinho. Tá bom, Michelle, eu vou te deixar de ouvinte numa dupla, tá bom? Que você vai ter que sair um pouquinho antes, aí você vê como é que vocês organizam. Vou botar um trio aqui para vocês. Deixa eu ver se mais alguém. A Patrícia, Augusta e Valéria é da mesma escola. Elas querem interagir com outras para não ficar no mesmo grupo.
Patrícia, Valéria e quem mais? E Augusta. Estão divididas. Que sorte a nossa. E vou botar um grupo com um trio com a Júlia também, que vai estar escutando mais no começo, depois vem falar, tá bom? Pronto, vou dividir assim. Vou abrir vocês, tá bom? Bom trabalho para vocês já já e a gente manda notícias. Boas conversas. Se tiverem alguma dúvida, Ana e eu estamos aqui, tá bom? Só voltar aqui para o salão que a gente tá notícias. O Renan também não vai poder estar, Ana? Ele está num grupo comigo e com a Melanie? É, ele tinha dito que não ia fazer, né? Ah, tá. Eu não vi. Tava no chat aqui. Tá, não vi não. Eu acho que ele mandou só para você. Não, ele botou aqui no chat. Botou? Renan, desculpa, não poderei participar com vocês. Ah, tá. Augusta, você chegou Oi? depois. Você escutou a nosso convite? Não, né? Tá falhando para você, né? Leandro, e cheguei a cair também. Ah, você quer que eu te conte agora o que que as pessoas vão fazer para ver se você vai num grupo? Eu dei uma lida lá no chat. No chat, quer que eu te explique É, ou você quer já que eu te coloque num grupo? pode me colocar no grupo. Tá, só para te dar um gostinho, para você pensar nessas três situações e contarem, tá bom? Aí eu vou colocar você num dos grupos, vão ter três pessoas, aí vocês veem como organizando o tempo, vai ter que fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Ou vocês escolhem fazer só duas e uma escutar, tá? Tá bom. Bom trabalho. Obrigada. A Tamara. Tamara entrou agora também, né? Ela chegou mais pro fim, mas ela abriu a câmera. Tá ouvindo a gente, Ah, Tamara? ela Ah, tá aí. aqui. E ó, a Congelou. internet dela travou, né? Congelou. Deixa eu dar pausa na gravação também, que essa parte não precisa ficar gravada. Pronto, botei o. Voltamos. Não chegou todo Estamos mundo ainda. voltando, né? Estamos voltando ainda. Ainda tem uns grupinhos que devem estar lá lutando os últimos 10 segundos. Agora voltou todo mundo, né, gente? Perdão pelas pessoas que foram interrompidas nas suas falas. Às vezes acontece. É, esses são os problemas do nosso online, né? Mas Ana e eu estamos muito curiosos aqui. Ana, você quer puxar? Muito. Quer que eu puxe? Pode puxar. Você tá no... Pode puxar. Eu ia falar que a gente tem esses minutinhos, né, para a gente agora deixar as histórias que vocês ouviram de lado, ou seja, deixar elas nesse lugar mais privado, né, das conversas que vocês tiveram em duplas ou trios, mas eu queria abrir esse espaço para escutar um pouco como foi, como é esse exercício de escutar, compor uma imagem sobre a prática de alguém, devolver, o que que ele exige da nossa escuta, da gente, deu para fazer esse exercício, né? Como vocês se sentiram? Queria ouvir um pouco como foi fazer essa atividade
tanto de também de pensar e trazer e escutar, né, sobre si, mas também de dar essa devolutiva sobre a outra pessoa. O que que exige da gente? Fale, Tamara. Oh, eu achei interessante demais essa didática, inclusive com essas três perguntas, né, que eu vou levar aqui vou levar para o meu sono, assim, durante a semana, né, para fazer essa digestão, porque são perguntas chaves, assim, para num momento que a gente se encontra num mundo tão exigente, né, com a gente, de outros com a gente, de nós com a sociedade, então, assim, mas o que me chamou muita atenção é porque quando a gente fala brota a sua verdade, né? Já começa por aí, eu acho que brota a sua verdade. E estando num grupo, assim, vou falar específico daqui, né? Estando num grupo de pessoas que estão com esse pensamento nesse lugar, né, da pedagogia que nos puxa, dá um lugar mais acolhedor, sem tanta cobrança. E aí, ao falar, né, porque falar o que faz a gente plena, de repente seja mais fácil para todo mundo, né? Falar o bom é um lugar muito mais tranquilo. Mas você falar para o outro que te desafia, e eu gostei dessa palavra, que desceu o quadrado, porque quando a gente fala desafia, tanta coisa nos desafia, até chegar no trabalho às vezes é um desafio, né? Mas esse final, assim, dessa frase que vocês colocaram, que desceu o quadrado, remete a um outro lugar, né? Remete a um desafio mesmo, assim, que você até às vezes se culpa por ter esse desafio, você até se penaliza por ter esse desafio, né? Então, assim, ao falar, e o que a gente faz bastante também ressoa no lugar de, cara, isso aqui todo dia para mim tá bom ou tá ruim, né? No meu caso foi bom. Mas quando você pergunta o que me revela das outras pessoas, a devolutiva que eu tive só deu uma acalmada no meu coração, na fase do desafio aqui desse quadrado. As minhas companheiras aqui de fala, elas trouxeram um lugar que eu olho, mas que eu não tinha internalizado. Então, assim, quando elas disseram, até quero falar, quando elas disseram, Tamara, de repente, numa comunicação distante, não é você permear o mundo da criança, dessa criança agora. Então, eu falei, nossa, eu faço isso, tento fazer isso todo dia, mas ao receber a devolutiva, eu falei, cara, é isso, é isso. Então, tá aqui anotado. Nossa, como eu posso fazer essa minha comunicação se aproximar? Então, ter a devolutiva é me colocar no lugar de aprendiz, que às horas a gente esquece. Então, as minhas companheiras me deram um lugar de aprendiz. Aprende com isso que a gente recebeu de você e eu posso te dar isso como devolutiva. Então, eu agradeço demais a Tião e a Muito legal. Érica por terem acalmado o meu coração. O que mais que vocês perceberam? O que que foi? Como foi? Eu, eu percebi que no outro sempre tem um fragmento nosso. É, então, uma parte tá ali, né? E como isso nos ajuda a compor a nossa própria percepção. Então, escutar elas me ajudou a entender a minha própria o meu próprio enredo, assim, e me levou para um lugar mais profundo e de mais clareza. Ó, só de saber que era um exercício já dá aquele friozinho assim em algum lugar, né? É, e aí nessa escuta, né? Como tinha que depois, né? Assim ver o que que tinha ali desse fio, assim.
Aí eu já fiquei um pouco ansiosa, assim, eu falei, nossa, não, mas eu preciso escutar, né? Eu preciso Uhum. escutar o que ela tá me dizendo, assim. Então, isso de você silenciar e confiar, né? Que se você escuta, algo vem, né? Assim, também foi um exercício ali desafiador. É, acho que teve isso também da escrita e depois da fala, né? E eu escrevi tanto no desafio quanto o que é ali do mais ou menos ali, eu escrevi uma coisa e depois na hora de falar eu inverti. Uhum. Então eu falei, nossa, agora cadê a terapia aqui, né? Vamos levar para terapia. É, e eu acho que foi né, isso que alguém trouxe agora, assim, né? A gente também, depois trocando um pouquinho, que a gente percebeu que estava, né, tava atrelado, é, o que entusiasma e né, o que é o que é meio assim e tal, também estava atrelado um pouco à nossa ação e a como ela impacta a outra pessoa, sabe? Né, assim, e aí como ela impacta a outra pessoa também voltou para a gente, assim, dos exemplos que a gente trouxe, que a gente compartilhou. É, assim, acho que o que ficou marcante para mim foi isso, assim, tá? Uhum. E outra coisa, assim, né? Acho que tanto eu quanto a minha dupla a gente falou, assim, foi bem curtinho, assim, né? Então, é, eu particularmente fiquei com vontade de saber mais e de perguntar, mas eu silenciei ali, né, para entender melhor o contexto, entender como ela se sentia, enfim, queria fazer várias perguntas e silenciei. É isso por hora. Obrigada. É só para dizer que eu acho que vocês estão começando a falar, e para mim vai ter sendo um fio, eu quero, né, ouvir outras vozes, mas é, essa escuta, né, tem uma qualidade de escuta, né, gente, que de alguma maneira a gente convidou vocês a exercitarem, né, e que ela traz mais consciência, né, tanto para isso que a Roberta fala, como a gente presta atenção na escuta, aí a gente começa a prestar atenção que horas que a gente está se misturando também, né? Que horas que a gente está se identificando, que horas que é nosso, que horas que não é, porque essa escuta ela vem com uma qualidade de presença diferente aqui, né? Que a gente está nesse cenário e com esse exercício, assim, né? E isso que você traz, Fernanda, também, essa qualidade da relação ali, nessa coisa da devolutiva, como tem já esse lugar nosso do receio de performar, né? Então, isso vai quase que atrapalhando também esse nosso lugar assim, ai, não, então quero dar uma devolutiva legal, ai, quero prestar. E aí, quase que isso fica, pode ser um ruído para de fato essa escuta, né? Que é uma escuta mais do tipo por inteiro ali do que a pessoa tá falando, e como você falou, numa confiança de que alguma coisa vai vir para eu dar essa devolutiva, né? Mas de qualquer forma, a gente também fica mais consciente dessa vozinha nossa interna de querer fazer a coisa de um determinado jeito, né? Ou dos receios, às vezes, que vêm, né? Ou desses enganchares que dão na gente, enfim. Então, só para trazer que eu acho que assim, eu estou escutando vocês falarem dessas qualidades de escuta e da relação que se estabelece quando a gente se propõe a fazer uma escuta com essa qualidade, né? Ainda que ela tenha um tempo bem pequenininho no que a gente fez aqui, mas tem uma qualidade ali desse contexto que vocês estão relatando, né? Que vocês estão experimentando, assim. E acho que só um outro aspecto adicionando a isso, né, é como vão surgindo perguntas, né, e como essa pergunta coloca as duas pessoas numa relação também diferente, né? Tanto a pergunta para quem recebeu, que surge uma pergunta da evolutiva que o outro trouxe, quanto daquele que tá escutando e surge um monte de perguntas e o que cada uma dessas perguntas faz com um e com o outro, né? Para onde leva? Muito interessante quando vai surgindo esse caráter da pergunta também. Eu ia perguntar como foi, falando em novas perguntas, como foi ouvir as devolutivas para vocês, assim, né?
Quem que começou falando? Peraí, já esqueci. Foi A Tamara, não Roberta, foi? a Tamara, depois A a Tamara. Tamara começou relatando como foi para ela, é, mas não sei como é esse lugar, né, de escutar assim essas histórias. Se revelam coisas para vocês, ou lugares, ou novas palavras de coisas novas? Como foi um pouco esse lugar de escutar? Eu queria falar até, assim, voltar um pouquinho atrás, mas porque vai fazer sentido na minha resposta. Que, assim, para mim é muito mais fácil ouvir, né? Porque quando você fala, que também tem esse lugar da exposição, é difícil. E ao mesmo tempo também que tem esse lugar de você falar porque quando se ouve, tem um lugar muito macro, né? Você já consegue enxergar muitos lugares, a pessoa tá ali falando. Eu, por exemplo, já começo ali a projetar um pouco o ambiente, entendendo como a pessoa fala ali, o que que aconteceu e tudo mais. E aí, para mim, é muito mais fácil. Mas quando eu vou falar, é uma visão muito fechada, né? Muito única. Eu não consigo ter essas mesmas imagens. Então, quando essa devolutiva vem, é como se esse lugar fosse surgindo, né? Então eu comecei a ver, tá, então era esse o lugar, o ambiente era esse, então a outra pessoa estava me enxergando dessa forma, né? E isso faz muito mais sentido. É como se eu passo a me ver da mesma forma que eu consigo enxergar o outro, né? E é muito difícil fazer isso quando você está tão envolvido na coisa, né? De fato. Então, quando a situação é minha, nossa, que dificuldade, né? Então, como fazer esse exercício? É claro que o outro é essencial, mas ao mesmo tempo, assim, como conseguir chegar a esse exercício sozinho, né? Sozinha, assim, sem ser esse lugar do outro. Uhum. Ana, eu não tive devolutiva que eu não consegui falar, mas eu queria Não trazer deu, uma né? Eram coisinha. três, né? Tudo bem. Mas eu queria trazer um pouco, não respondendo essa sua última pergunta, mas o ouvir, acho que foi legal, assim, porque a gente foi trazendo esses três lugares, né, da prática. E isso que você falou também, de quando a gente vai silenciando, na hora que ela vai contando a prática, eu vou identificando, uau, que legal essa prática, né? E você vai conectando, assim, nossa, eu preciso lembrar disso, mas não, para que eu quero, deixa eu ouvir, com profundidade, né? O que está ali por trás do que ela está relatando. E depois na devolutiva foi interessante porque assim eu não sabia exatamente o que tinha de singular que permeava os três, mas acho que eu consegui na hora de trazer essa devolutiva eu consegui focar de repente em um ou dois que me chamaram a atenção, né? Então, assim, eu fui por algo que me chamou muita atenção em um, e depois, na hora que eu estava falando, foi se revelando que, na verdade, assim, isso que eu estava trazendo permeava as outras coisas. Uhum. Então, assim, é você realmente se abrir para, talvez aquilo que te tocou, aquilo que te chamou mais atenção, dessas três práticas que foi apresentado para você, e você também ir percebendo, né, o quanto, nossa, durante a minha própria fala, eu fui percebendo nas outras práticas que aquilo também estava presente. Então, acho que isso foi muito gostoso, assim, também. Veio naturalmente, assim, foi surgindo, sabe? Uhum. Tô aqui anotando uma coisa que eu quero falar para vocês a partir disso. Mas não sei se mais alguém quer trazer algo. Eu gostaria, eu acho que na hora de dar a devolutiva, eu senti assim uma espécie de responsabilidade, sabe? Assim, Uhum. Uhum. é, como, como que eu vou, de que a minha fala seja
se ajuste ao que de fato veio, entende? Assim, Uhum. e não acho tão fácil nesse sentido, Não é porque mesmo. tem, parece que você vislumbra algo, mas daí como é que você, quais as palavras que você vai usar, tudo, né? Como você vai dizer, até o tom da voz, tudo isso, né? É um lugar de muita consciência, assim, não é a fala do dia a dia que vai falando do jeito que sai, que você nem percebe, assim, né? É uma fala bem consciente, assim, então, nesse sentido, é uma consciência de você e do outro ao mesmo tempo, assim. Uhum. E daí, quando você ouve, é muito bom, né? Porque você se sente reconhecida, sabe? Assim, vista e, de uma certa forma, você percebe que que a pessoa que está te dando devolutiva também está cuidando de você nessa fala, sabe? Então, é muito gostoso, assim, receber isso. É uma dádiva, assim, um presente. Ai, que bom ouvir isso, porque que eu acho que sem dúvida tem uma responsabilidade, né? E é tão interessante porque a minha sensação te ouvindo, Ana Cecília, é que a gente se dá conta da responsabilidade que no dia a dia a gente não se dá conta, né? Porque a nossa fala sempre tem uma responsabilidade, mas no dia a dia a gente não se dá conta dela. Quando a gente está nesse espaço de presença e sustentando essa intencionalidade, né, que a gente convidou vocês, parece que vem esse lugar, mas ao mesmo tempo eu também escuto você descrevendo o colher os frutos disso, né? Porque esse peso também vem com esse cuidado, a fala também vem com o cuidado, né? Ela vem com a responsabilidade e vem com o cuidado do outro, né? E para mim, a gente está tocando aqui muito dessas características, que é um pouco do que essa prática fenomenológica convida a gente, né? Que é como que a gente, né? Para mim tem um grande, né? Um grande mote da fenomenologia é deixar que os fenômenos falem por eles mesmos, né? Ou que aquela situação se revele por ela mesma, ou que aquela pessoa se expresse por ela mesma. E a minha sensação disso que você descreve tem um pouco a ver com isso, né? Com a gente ter mais consciência e aí a gente vai fazer uma fala que quer ajudar aquilo a se revelar. Então, ela tem uma outra característica, diferente da fala que a gente só, né, só vai trazendo assim, ela traz uma qualidade, carrega essa qualidade que, de alguma maneira, está nessa intencionalidade basal da fenomenologia e tal, enfim. E, e E queria ver isso se tem mais alguma requer voz uma, que quer falar para você, Ana, falar e que a gente lembrar do nosso horário, que a gente tem que terminar daqui a pouquinho. não, e que isso requer também, às vezes, uma linguagem mesmo nova. Então, uma das coisas que você percebe que você está tocando num fenômeno e que está se revelando para você de uma maneira que é do fenômeno, é que você começa a ficar muito consciente de que palavras, que linguagem que eu vou usar para isso, de que jeito eu vou trazer. Então, é muito interessante como esse visível que vai se tornando, que o fenômeno vai trazendo, né, à tona, essa visibilidade, ele está tanto na prática da escuta, né, a escuta que eu faço permite isso, o modo como eu relato permite isso e o modo como eu trago a devolutiva permite isso. Então a gente foi experimentando aqui três instâncias diferentes de como é suspender essa atitude natural que a gente tem na vida e entrar nesse lugar que a gente chama de uma atitude fenomenológica, né? E o que isso vai trazendo para a gente e como o fenômeno vai se revelando nesses momentos assim, nessas três instâncias diferentes que vocês experimentaram e trouxeram, né? O silêncio na escuta, né? A consciência que eu tenho das interferências que isso vai tendo e como eu vou achando o meu lugar nessa relação. Um exercício tão E curtinho, né? tão curtinho. E, na verdade, essa, assim, tem uma intencionalidade que a gente ficou carregando, né? Que vocês ficaram carregando, tanto nessa observação, nessa fala, nessa escuta.
E é muito interessante porque, de alguma maneira, é ela que permite sustentar essa intencionalidade, que eu acho que é isso que a Ana está trazendo também, permite que a gente, de fato, consiga ter momentos de tocar uma compreensão mais profunda, né? Que foi o que alguém falou também, nossa, tive um entendimento mais profundo ou mais clareza, né? Porque vocês falaram de coisas, né? Três situações que são desconhecidas de vocês, certo? A gente só juntou as três situações para aprofundar um pouco uma compreensão ali, né? Então, eu acho que essa intencionalidade de fazer isso é que permite a gente alcançar essas compreensões um pouco mais elaboradas, né? Então, que eu acho que é o convite que a gente está querendo fazer aqui nesse, né? É o convite da fenomenologia que a gente está querendo experimentar aqui também nesses encontros com vocês, assim. E, e queria dizer que tem um olhar em relação a essas também, né? Acho que assim, esse lugar da gente pedir para vocês vivenciarem isso também tem um gostinho da gente olhar para a própria prática de vocês, né? Como que a gente cria esse hábito de olhar para o nosso fazer, porque isso é um hábito também, né, gente? Pegar três situações que a gente, sei lá, né, escolhi essas três nesse lugar, né, do tipo uma que desafia, não sei o quê, mas a gente pode pegar, por exemplo, três situações que nos desafiam e olhar o que tem nos desafiado, sabe? Porque vocês sabem, a gente sabe, mas a gente também não sabe com profundidade, né? Então, criar esse hábito, eu queria trazer um pouco esse convite também, assim, criar esse hábito de ser investigador de si mesmo, da sua própria prática, né? Do tipo, como a gente vai pegando essas situações que a gente vai vivendo, junta elas e tenta compreender com mais profundidade o que é que está acontecendo ali, né? Eu acho que isso é uma atitude muito importante para uma prática pedagógica viva, né? Que é o que a gente está batalhando aqui para construir também, prática pedagógica e prática viva, prática de seja de que for. Eu brinco que é transversal, né? Esse jeito de pensar ele é transversal a todas as práticas, assim. E com certeza, junto com outra pessoa, é muito mais fácil. Alguém falou disso, né? Com certeza. Ajuda. A nossa hora era 8h30? Era, né? Ó, a gente pediu mais tempo para Carla, viu, gente? Porque um negócio dessa prática é que a gente não consegue fazer rápido assim. Mas difícil demais. vamos tomar o tempo de vocês, porque a gente sabe que vocês têm outras coisas. A gente quer fazer um próximo encontro em que a gente dá uma certa continuidade nesse processo. Mas a gente queria deixar para vocês uma tarefinha, caso vocês queiram continuar com essa investigação, de que realmente vocês anotarem, talvez, daqui até o próximo encontro, como é que como estão sendo as coisas que vocês estão fazendo na sua prática e o que você gostaria de observar da sua prática, o que você vai observando nela, e façam anotações de coisas que vão te chamando a atenção, coisas que, como se você fosse fazendo mesmo um diário de bordo daqui até o próximo encontro, com foco na tua prática pedagógica ou na sua prática de trabalho, né? Ana, quer completar um pouquinho nesse pedido da tarefa? Não, acho que era só isso mesmo, esse diário de bordo e porque a gente quer ver se a gente olha para isso juntos. Não vai precisar, vai ter gente que não vai ter feito isso no próximo encontro e vai chegar e a gente vai fazer. Mas quem puder, a gente vai ganhar essa camadinha de profundidade, né? Então, assim, vai observando um pouco o que você tem feito, né? Quanto tempo, que qualidades, que é isso que a Ana convidou, assim, isso já daria para a gente vir com um recheiozinho mais quentinho para essa reflexão, porque no nosso próximo encontro, gente, a gente também vai convidar uma atividade dessas, com que a Fernanda falou que já dá frio na barriga, né? Eu brinquei que algumas pessoas entraram quando viram que as pessoas estavam em grupo, saem, finge que a internet tá ruim, né? Já vai embora. Pode. Então, então é isso mesmo, dá um friozinho, dá preguiça, dá tudo isso, dá preguiça, dá frio na barriga. É com isso que a gente trabalha uma alegria, viu, gente? No mundo de hoje. É. Mas enfim, então assim, quem vier com a liçãozinha de casa, né? Quem já tiver feito essa malinha de preparo vai ganhar mais, né? Aquela linha Vinícius de Moraes, a vida se dá para quem se deu. Então a gente vem com um pouquinho mais, sai com um pouquinho mais, né?
Mas é isso. E aí, quem quiser assistir, a Anne perguntou aqui, parece que vai estar gravado na FEUB, mas mais do que assistir, arruma uma dupla e tenta viver o exercício, né? Porque o assistir só não vai revelar o que é a vivência da conversa, que é o mais importante, gente, é a vivência das trocas que vai dando esse gostinho na gente do que é isso. Então, eu queria agradecer às pessoas que ficaram, que não se desconectaram, que venceram o frio na barriga e que ficaram para essa experiência de troca aqui. Espero que tenha sido boas conversas entre vocês. Se Daqui vocês um. quiserem falar alguma coisa, a gente logo desconecta. Queria só, acho que agradecer, né, gente? Muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada. convite.